Olá, iremos falar do artigo de superpropagadores ecológicos que impulsionam oscilações na área de vida de hospedeiros, a exemplo da Ômicron, e do risco de espaço para doenças infecciosas emergentes. De Borja, et al. 2022, para a disciplina Interação, Micro-organismos e Macro-organismos, da professora Nayana Gabiati. Nosso grupo é formado por Camila, Juliana, Marcos e Yara. Novos patógenos ou patógenos emergentes ao longo do tempo causaram várias epidemias, a exemplo da mais recente Covid-19. E entender a dinâmica ecoevolutiva dos patógenos tem contribuído para ter a melhor resposta à doença. Existem duas teorias, de que os patógenos são evolutivamente especializados para espécies hospedeiras, que é a especificidade do hospedeiro, e que, para poder colonizar novos hospedeiros, é necessário ter evolução a priori com mutações genéticas, para que ele consiga colonizar novos hospedeiros. No entanto, a pandemia da Covid-19 em geral e o surgimento da Omicron deixou cientistas e médicos perplexos, pois, como a gente pode observar aqui, à esquerda do painel, temos a origem associada à emergência da cepa Omicron, com vários hospedeiros distintos, e também que a mesma surgiu logo no início do surto e disseminação do SARS-CoV-2. Aqui também podemos ver no painel de fundo a representação da oscilação entre potenciais espécies hospedeiras de mamíferos. O restante do grupo irá fornecer mais detalhes. Obrigado. Olá, então, como materiais e métodos, o nosso artigo usou entre vários bancos de dados, alguns que eu vou citar aqui para vocês, tá bom? Então, foram selecionados em torno de 2 sequências representativas para cada um dos 22 clados que foram relatados na filogenia do banco de dados da Global Nextstream. Foi considerado nesse banco de dados o ano e a origem geográfica das amostras. Aí foram selecionadas em torno de 2 representativas de espécies de animais não humanas, de diferentes locais também. As sequências de nucleotídeos da glicoproteína da superfície S foram baixadas dos bancos de dados do NCBI SARS-CoV-2, Resurgers e do GSAID. E também foi usado uma análise filogenética de máxima verossimilhança. Então, como resultados, eu vou fazer em 2 partes. A primeira parte, que foi a parte das hipóteses, acreditava-se em 3 hipóteses, tá? Onde o vírus ele poderia ter circulado e evoluído em uma população com pouca vigilância e pouco sequenciamento. Então, é a primeira hipótese, que onde a população ficou teve pouca vigilância mesmo, e não foi feito o acompanhamento a respeito do sequenciamento, né, das variantes. Ele também pode ter originado de um paciente com Covid-19 imunocomprometido, e pode ter evoluído em uma espécie não humana, da qual recentemente seguiu uma trajetória de colonização secundária em pessoas. Então, ele evoluiu em alguma outra espécie animal e depois passou a colonização para nós humanos, já essa espécie evoluída, já a Ômicron, nessa forma que a gente viu. Aí eu tenho aqui também como essa análise que foi feita. Então, tem também, né, depois dos bancos de dados, a filogenia da máxima verossimilhança da proteína Spike 1, de sequências selecionadas do SARS-CoV-2 de diferentes espécies de hospedeiros, variantes e localização geográfica, que foi os pontos que foram usados na pesquisa. Então, aonde está em ponto preto, são as cepas detectadas em humanos, e os pontos em vermelhos são as cepas detectadas em outros mamíferos não humanos. O Blockplot dos comprimentos dos ramos é representado na inserção. Os outliers são identificados de acordo com os ramos rotulados na filogenia. O rótulo oval amarelo e números outliers vermelhos refere-se a ramificações associadas
aos mamíferos não humanos. O ramo basal longo, levando em consideração a Ômicron, sugere a evolução sob um regime seletivo distinto, uma espécie hospedeira não humana, e a retrocolonização e subsequente mudança no regime seletivo em humanos. Apesar da origem recente da variante, o ramo longo também está associado à expansão em cães, o que torna mais forte ainda aquela hipótese dos seres humanos serem hospedeiros secundários, ter sido colonizados em uma outra espécie não humana e depois ter sido trazido para nós humanos. Bom, então eu fiquei com a parte da discussão. E nós sabemos que o SARS-CoV-2 possui uma imensa capacidade de explorar diferentes hospedeiros. E quando a gente, então, revisita a pandemia, a gente vê a espécie humana como uma espécie mediadora da expansão da Covid. Os morcegos são potenciais hospedeiros primários do vírus e possuem uma diversidade de patógenos pouco explorada, de forma geral. Mas já se sabe que estes patógenos são potenciais causadores de zoonoses. E por muito tempo acreditou-se nesse modelo chave-fechadura em termos de especificidade de infecção. E isso atrasa o estudo com quirópteros para entender o surto que levou à pandemia e o potencial para novos eventos de emergência pandêmica ao longo do tempo. O encaixe ecológico, então, para a infecção, está relacionado com a capacidade do vírus e momentos de oportunidade, o que nós chamamos de ecological fitting. E isso pode acontecer a partir de organismos trampolins, ou seja, do morcego, a infecção pode ir para outro mamífero que possa ter o contato mais direto com humanos, aumentando, então, a oportunidade de contato. E todos os mamíferos com a spike ACE2 são potenciais reservatórios do vírus, e nós já temos, então, registros de infecção para muitos deles. Então, assim, a SARS-CoV-2 tornou-se um patógeno endêmico global, com muitos hospedeiros reservatórios capazes de produzir novas variantes, que podem ir para outras espécies e retornar para a espécie humana. No artigo, também é comentado sobre o paradigma de Estocolmo, que é um arcabouço teórico para lidar com doenças emergentes. Esse paradigma diz que não existe essa relação de especificidade entre patógenos e espécies hospedeiras, mas sim que patógenos exibem especificidades para certas características de espécies hospedeiras, e que a colonização de novos hospedeiros não requer mutações relacionadas à infecção do hospedeiro-alvo, e sim a capacidade, a partir daquelas características prévias do patógeno e oportunidades para a infecção. Essas características prévias muitas vezes estão relacionadas com proximidade filogenética entre hospedeiros no momento da colonização. E patógenos como o vírus, com evolução rápida, possuem a capacidade de retrocolonizar, a partir de, então, novos hospedeiros e voltar para hospedeiros antigos. Assim, variantes surgem após a colonização de novos hospedeiros, não antes. E é importante ressaltar que mudanças climáticas, mudanças de ecossistema, o comércio e viagens globais produzem novas oportunidades de contato entre patógenos e hospedeiros, que, possuindo a capacidade prévia de infecção, podem, então, colonizar novos hospedeiros. Então, meu nome é Yara, eu vou falar um pouco das conclusões. Então, com base no paradigma de Estocolmo, os fatores do hospedeiro são necessários para a sua colonização e os modos de transmissão do patógeno são filogeneticamente conservados, assim como a Juliana acabou de falar. E ainda com base nesse paradigma de Estocolmo, foi proposto esse DAMA, esse protocolo, vamos dizer assim, DAMA, que essa sigla significa Document Access Monitoring Act, que seria um protocolo para que pudesse fazer uma predição de novos surtos ou pandemias de doenças. Então, essa parte do documento, né, do document, seria a fase de documentar potenciais patógenos zoonóticos. No momento do access, seria de avaliar o potencial de risco desse patógeno, que é uma zoonose, seguindo 3 etapas. Primeiro, a triagem filogenética, como está aí, que seria, então, perguntar se é um patógeno conhecido ou se é um patógeno filogeneticamente próximo de um
conhecido. Seguindo, então, seria a avaliação filogenética, para que se possa inferir o local de origem, o hospedeiro de origem, o modo de transmissão e o microhábitat desse patógeno. E, num terceiro momento, a avaliação ecológica, que seria para estudar a genética e a ecologia do patógeno e inferir reservatórios e, usando modelagem de nicho, determinar possíveis hábitats que funcionem como interfaces para a transmissão. E no monitor, no M, seria, então, monitorar os patógenos de alto risco, detectando variações na expansão desse patógeno e na gama de hospedeiros ou na sua distribuição geográfica. Então, como que esse patógeno está se expandindo naquela população ou em outros hospedeiros. E o ACT, então, com base em tudo que foi visto anteriormente, né, nesse monitoramento, como que se pode ter ações para prevenir ou minimizar o risco de pandemia. O autor conclui ainda que o lockdown intermitente, ele acaba amplificando as variantes, né? Então, esse tempo em que as pessoas ficam isoladas, ocorre a mutação dos vírus e, posteriormente, eles acabam sendo espalhados, né? Essas variantes acabam se espalhando pelo mundo. E que a melhor chance de lutar contra a pandemia seria a predição de surtos pandemias, e estabelecer protocolos para isso. Esqueci de falar que a mudança climática e globalização, eles auxiliam nessa disseminação das variantes, né? E aí, como as considerações finais do grupo, né, sobre o artigo, como pontos positivos, nós achamos interessante essas novas visões sobre a relação patógeno-hospedeiro. Então, essa questão de que existe inicialmente uma colonização antes mesmo de que haja uma mutação específica, né? Então, o patógeno, ele já tem a capacidade de infectar diversos hospedeiros, não é algo tão espécie específico. A utilização do banco de dados NextStrain, que nós não conhecíamos, e a importância dessas pesquisas prospectivas e de estabelecimento de novos protocolos para que a gente possa lidar melhor com uma possível pandemia antes que isso se estabeleça. Como ponto negativo, a estrutura do artigo é um pouco confusa, uma vez que ele não separa nas seções que a gente conhece, né, introdução, material, métodos, resultados, discussões, conclusões. E a gente achou que ele poderia ter reforçado mais a questão sobre a retroinfecção, né, então a infecção do animal de volta para o homem, né? Isso ficou com pouca referência, vamos dizer assim. Então, essa é a nossa apresentação e muito obrigada.